volta com a notícia de frente para você. Agora são 6 horas e 44 minutos em Cuiabá. Uma excelente quinta-feira para você. E vamos voltar rapidinho aqui, já com a participação dos nossos telespectadores, Verônica. Tem uma mensagem para a gente falar, dando sequência, né, nesse assunto que o Paulo vinha colocando aí. E eu quero que a gente seja objetivo nesse assunto. Tem várias mensagens aqui para a gente conseguir encaminhar. Tá? Tem a mensagem aqui do Beto Amorim, lá do Quilombo. Bom dia, bancada. O que esperar de um governo negacionista? Um governo comandado por um lunático. Um governo que não tem enfrentado com a pandemia e é de indignar com esse com esse governo da morte, né? Ontem, na audiência pública, a deputada bolsonarista Bia Kicis levou lunáticos que defendem o não uso de máscaras e medicamentos sem comprovação sanitária. E ela aparece sem máscara. Dá para acreditar nesse governo? É o Beto, do bairro Quilombo. Nós temos uma outra mensagem aqui também. Essa mensagem aqui, vamos lá, deixa eu ver de quem que é. Do nosso amigo telespectador. Essa aqui é do Pipinho, que é, pelo menos, né, é o nome que ele utiliza na rede social. Bom dia, bancada. Nosso presidente saiu do hospital firme e forte, graças a Deus. E para a turminha do ódio do bem, praga de urubu magro não mata cavalo gordo. Está o nome dele aqui, é o Luiz do Baú. Gostei dessa expressão aí. Bem isso mesmo. Praga de urubu magro não mata cavalo gordo. Cavalo gordo, boa. Vamos gravar essa, né, Kleber? Acho legal. Essa. Aprendi, vou incorporar aqui. Obrigado, Luiz. E olha, tem mais mensagens. Eu vi uma aqui. outra boa, assim, que o Bolsonaro saindo, um meme, né, que nós estamos nessa fase, né? Falou assim, atenção, esquerda, o presidente está cagando e andando. As críticas de vocês. O problema é que não está, né? Esse aqui é o problema, por isso que foi parar no hospital. Da saúde dele, né? E olha, o que rendeu dessa internação do presidente, né? O médico lá acionou até a filha para fazer uma defesa dele. Uma defesa. Ou seja, Paulo, que você tinha colocado, esse nível de politização, na realidade, é um nível de fake news que a gente tem aí no país, né? Porque a gente entende politização como uma outra consequência, né, Kleber? É uma outra ideia, né? Não é você pegar um assunto, né, que é um assunto sério, inclusive, banalizar por um lado, né? Vamos supor, os opositores de Bolsonaro fazem chacotas e maldades mesmo, né? Tem o ódio em cima disso, né? O ódio do bem. Que é o famoso ódio do bem. Como, por outro lado, também, né, os bolsonaristas, os defensores do presidente, tudo vira um assunto, né? E agora eles aprenderam a se vitimizarem também nessa história toda, né? Ou seja, é pano para manga em tudo isso, né? Mais uma mensagem aqui. Bom dia, Porto e bancada. É o seguinte, eu acho uma pouca vergonha os deputados não aprovar essa questão do passaporte, porque a maioria se cuida, né? E nós vamos ter que conviver com essas pessoas responsáveis que não se vacinaram. É errado isso aí. Eu sou o Vilmar de Cuiabá. Vilmar, é essa questão, né? Ou seja, tá difícil equalizar, né? E o duro é que quem não tomou a vacina acha que tem, às vezes, mais direito do que quem tomou a vacina, quem usa máscara, quem se isola. E o que é pior, às vezes, né? Fazem até chacota com a cara das pessoas que estão se cuidando. Você permite uma pausa nesse comentário? Eu gostaria de discutir o negacionismo, que é o que ele está levantando aí em relação... O negacionismo como conceito, independente de fulanizar, né, quem são os personagens envolvidos. O negacionismo, quando uma pessoa, um indivíduo, ele não acredita e ele nega que a vacina, que ele nega a necessidade do uso da máscara, que ele nega a necessidade do isolamento e ou do distanciamento social, isso é uma coisa. Está na dimensão do indivíduo. O problema é quando o negacionismo ele é adotado como política pública ou como política oficial. Aí é um problema, porque ele atinge em escala, em massa, uma sociedade como um todo e ele gera consequências em escala, de massa. Então, assim, a aprovação de uma lei estúpida dessa, absurda, e inclusive ineficaz, né, porque os municípios têm autonomia para decidir sobre política pública de isolamento social. Ela, inclusive, é inócua, né? Quando uma lei dessa, absolutamente negacionista, é aprovada, aí nós temos o absurdo.
Aí nós temos o teatro do caos, do absurdo, porque uma posição anti-ciência dessa vira política pública e afeta a vida das pessoas. Você percebe? Quando o negacionismo é uma postura de um chefe de Estado, que faz, inclusive, campanha para não se usar máscara, ele próprio não usa. E você tem uma ideia, ontem eu não vou pronunciar o nome porque eu não dou conta de pronunciar, mas o tenista número 1 do mundo foi barrado na Austrália, ficou 12 horas no aeroporto e foi expulso. Djokovic, né? Não dou conta de pronunciar. Eu acho que é isso. Não dou conta de pronunciar. Mas ele não entrou, falou, amiga, aqui você não vai entrar, a Austrália está chorando a morte de milhares de pessoas por causa da Covid. De novo, essas novas cepas. Você não vai entrar aqui sem vacina, amigo, desculpa. Você tem direito de acreditar. Sem máscara. E sem vacina. Sem vacina. Sem vacina. Aliás, o problema dele é sem ele vacina. Não comprovou vacina. Ele não tomou a vacina, não comprovou e ele nega. Então é o seguinte, aqui você não entra. Olha o exemplo. Então eu quero comparar a Austrália com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso nessa discussão de negacionismo. Não é um problema de foro íntimo, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. Você tem como indivíduo. Agora você, chefe de Estado, você agente público, já não. Você tem que pensar no público. Em primeiro lugar. Não, é uma questão de respeitar o seu país, a sua população, né? Respeitar e protegê-la, né? Porque todo turista, todo estrangeiro é bem-vindo, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação toda com a saúde pública, né? Com a Ômicron, por exemplo, houve uma grande polêmica, né? Se depois que alguns países fecharam, se seria necessário ou não. Ou seja, são assuntos que sempre vai naquela história de um caminho que fica muito mais a visão política sobre isso, ou até ideológica, do que propriamente a ciência, do que propriamente quem entende do riscado do assunto. Mais uma mensagem aqui. Bom dia, bancada. O aumento dessas doenças foi o pessoal que aglomerou no final do ano e os ignorantes que não quer vacina. A opinião do Chum Chum de Várzea Grande, né? A gente tem um número bem expressivo aqui em Mato Grosso de pessoas que não tomou vacina e diz que não vai tomar vacina. Não tem os percentuais ainda, mas a gente, comparado com outros estados, é só a gente olhar, por exemplo, comparar aqui com o vizinho Mato Grosso do Sul, né? Quando a gente vê a vacinação, porque o estado colocou, o governo federal mandou a vacina, o estado colocou a vacina nos municípios, só que tem município que está com índice baixo. O governo teve que criar até um prêmio, né? Um incentivo para as prefeituras para poder vacinar as pessoas, porque tem municípios que a vacina está lá, o cidadão não vai tomar vacina. Baixíssimo o índice. Eu quero arriscar aqui falar o nome do cabra. Por favor, né? Até porque o primeiro nome dele é conhecido. Menos que isso, Cleber. Novak. O primeiro nome é fácil. Novak. E o segundo é Djokovic. Djokovic. É isso mesmo. Né? Cheguei então, perto. Chegou. Então, assim, o Novak dele... O sotaque é meio britânico, o Djokovic. Você tem até cara, assim, de lord inglês. Né? Começou. Nós tivemos um Novak famoso aqui, né? Exato. Aí por isso que eu encorajei. Falei, não, Novak eu dou conta. É Novak Djokovic. Dançou, não quer tomar vacina, bonitão. Número 1 do mundo. Foi deportado. Foi deportado. Exatamente. O senhor entrou com uma medida liminar, o senhor vai ser deportado. E olha, tentaram fazer lobby na autoridade, a polícia falou, não, isso aqui é uma decisão da autoridade sanitária, não vai entrar. A deportação é a pior coisa que pode acontecer com o cidadão que visita o país, né? Porque ele fica barrado, né? Para ele voltar não é uma situação fácil. Olha, como você lembrou desse assunto, Kleber, a dona Divina de Rondonópolis mandou para nós aqui uma mensagem, né? Falando sobre a Folia de Reis. Ó. Bom dia, bancada. Eles, né? Ou seja, a Folia de Reis começa até 1 a 2 meses antes da festa. É muito linda essa tradição. Meu marido era folião lá em Alcantilado. Eles saem pedindo as prendas nas fazendas, era assim. E uma festa de 3 dias no final, com leilão e muita dança. E que termina hoje, né? Termina hoje no dia 6. E tem aí também, né? Olha mostra só. Aquela imagem lá que ela mandou, que bonito, lá de uma folia. Isso aqui foi um outro telespectador que mandou para nós, né? Mas é um cartaz, assim, como é que fala? Como é que está escrito lá? Que a mesma estrela que iluminou os 3 reis magos até Jesus, ilumine nossa vida com amor, saúde e paz. Feliz dia de Reis. Lindo. Muito bacana. Deixa eu tentar só para entender, puxar o nome hoje, aqui. Então, encerra-se ou encerra, né? Hoje encerra a Folia de Reis. Porque a história é o seguinte, os 3 reis magos, eles eram astrólogos, né?
e eles já tinham lido nos astros que haveria um acontecimento importante no dia 25 ou por ali, que era o quê? O nascimento de Jesus. Quem mandou esse material para nós, desculpa, Cleber, foi o Valúcio Rodrigues, e ele colocou aqui que começa no dia 24 e termina hoje. Exatamente. Aí os 3 reis magos, cada um de um ponto lá da região, conseguiram enxergar a estrela do Oriente, que é a estrela que vinha orientando eles, né, como o nome diz, Oriente, de orientar, de orientação, até onde seria o nascimento de Jesus. E eles começaram a seguir essa estrela. Aí tem umas passagens que o rei Herodes mandou chamá-los, depois para eles dizerem onde é que estava, porque diziam que ia nascer o rei dos reis, né? E o rei Herodes falou, mas peraí. E que teria um sinal, né? E aí esse sinal era a estrela do Oriente, que foi até o local onde Jesus nasceu. Bom, vamos mudar de assunto um pouco aqui. Mas Pessoal, eles chegaram lá, Jesus nasceu dia 25 e eles só chegaram no dia 6. Sim, no local. Por isso que essa história de que a árvore, os presépios, né, são desmontados hoje, porque é o dia que os 3 reis magos finalmente chegaram ao local do nascimento de Jesus. Com ouro, Jesus. Incenso e mirra. E mirra, de presente. Exatamente. Muito bem, José Porto. Além de ser um lord inglês também, é um profundo conhecedor. Eu participava de teatro do nascimento de Cristo, a gente fazia isso na igreja, era muito bonito. Você sabe que eu e o Paulo, a gente é irmãos, mas a gente nasceu em cidades diferentes. Eu nasci em Iporá, Goiás, e ele já nasceu em Barra do Garças. Eu me lembro dessas festas de Folia de Reis em Iporá, já ainda de Iporá. Uma festa assim que no interior do Brasil, no Cerrado, ela é muito forte, muito assim, tem pessoas que, não tem no Rio de Janeiro, as pessoas não se organizam para o carnaval. No interior de Goiás, muitas famílias se organizam para a muito forte Folia isso. de Reis. Muito forte. Tem umas músicas lindas, além da música que o Paulo lembrou com o Tim Maia, né? Tem versões assim, do Milton, que é do Guilherme Arantes, salvo engano, aquela música. E tem também com o Sérgio Reis algumas canções lindíssimas, imortalizadas na voz dele. Ou que seja, falam vale a pena Santo Reis. você descobrir hoje um pouco mais sobre essa cultura, né? O Espírito Santo é muito forte, Santo Reis também, Minas Gerais, interior de Goiás, você falou, ou seja, é uma tradição brasileira. E transcende, Porto, você falou, é uma tradição brasileira, ela transcende o aspecto religioso. Sim. Porque ela é um traço da cultura cabocla brasileira. Vale a pena as pessoas conhecerem. É lindo, é maravilhoso. Até quem não é muito chegado à religião, à igreja, vale pela vá cultura, conhecer pelo tradição. aspecto cultural. E tem um bolo de reis que eu lembro. Minha mãe de vez em quando fazia, né? Minha saudosa mãezinha. Mas é difícil achar o bolo, né? Algumas pessoas fazem. O bolo mesmo eu não lembro. Um bolo maravilhoso, é um bolo maravilhoso. Lembra um pouco o panetone meio de longe, só que é muito mais saboroso, muito mais gostoso. Olha, mudando de assunto aqui, gente, vamos falar agora sobre a alta dos combustíveis. Lembra dos combustíveis? Tá barato ainda, né? Dá para puxar um pouquinho. Em 2021, o preço médio da gasolina comum e do óleo diesel subiu mais de 44%. Este mês, o governo do estado reduziu o valor do ICMS cobrado dos combustíveis. Mas de dezembro para agora, o preço mundial do barril de petróleo já foi reajustado em 15%. A estimativa é que ele pode chegar a um reajuste de até 55% em 2022. A gente tem aí um material sobre isso, né, para falar justamente sobre a alta dos combustíveis e essa promessa, né, o governo acabou reduzindo o imposto. Equilibra, né, mas na ponta, com mais aumentos que vem pela frente, a situação continua complicada para todo mundo. Vamos acompanhar. Frentista mudando o valor de combustíveis na tabela de preços dos postos tem sido uma das cenas mais comuns nos últimos 2 anos do Brasil. Em julho de 2020, a comercialização caiu consideravelmente com a desvalorização da commodity. A demanda caiu praticamente a zero e nós tivemos, pela primeira vez na história, quem comprou petróleo bruto pagando para quem explorou esse petróleo não entregar, porque não tinham de pôr. Então, todas as estruturas de armazenagem já estavam lotadas, os navios estavam todos lotados, e como existia um contrato, então eles foram lá e tiveram que pagar para não retirar o produto. Mas, em 2021, o brasileiro chegou a pagar quase R$ 7,00
pelo litro da gasolina. Iniciou o processo de vacina e ele foi se ampliando, os efeitos da pandemia foram sendo amenizados e aí voltou o consumo, oferecendo uma demanda maior. Essa demanda maior fez com que o preço do barril de petróleo saísse lá atrás de $40, que estava em média, né, chegando a $70. E no Brasil a gente ainda teve a desvalorização da nossa moeda. A situação só não foi pior porque em Mato Grosso o governo do estado reduziu o valor do imposto ICMS incidente sobre os combustíveis. No caso da gasolina, o tributo foi reduzido de 25% para 23%. No diesel, de 17% para 16%. Mas no caso do óleo, esse incentivo fiscal acabou sendo anulado pelo preço de mercado do biodiesel. A medida do governo, ela é alvissareira e muito bem, é o único estado da federação que teve a redução e manteve o preço de pauta, não teve nenhuma outra alteração. E nós vamos sentir esse efeito ao longo do tempo, porque o mercado é quem vai ditar preço, não é o estado que dita preço, o preço não é tabelado. Então o que aconteceu? Na gasolina, a redução já chegou nas bombas, mas no diesel, na mesma época em que entrou em vigor o desconto, também entrou o preço do biodiesel mais caro. Entre dezembro e agora, o barril de petróleo no mundo aumentou mais de 15%, subiu de 70 para mais de $80. A expectativa para 2022 é de um aumento em mais de 50% no valor do barril de petróleo para duas instituições financeiras internacionais. Para o Bank of America, o barril de petróleo pode chegar a custar no mundo $120, ou cerca de R$700. Para a agência JP Morgan, $125. Apenas o alemão Deutsche Bank prevê queda no preço do barril de petróleo para $75. Um mercado tão complexo que você tem instituições de grande peso mundial, como o Deutsche Bank alemão, que prevê 75, já o Bank of America prevê 120. Como é que você faz uma previsão com dois parâmetros tão distantes assim? A expectativa nossa é que a OPEP vai manter o torniquete para que haja uma evolução nos preços, mas nunca que deve voltar aos patamares de $120. Quem paga a conta nas constantes altas no preço dos combustíveis comenta a situação atual e revela o que espera de 2022 neste mercado. A expectativa minha é de todos, né? Que o preço caia, mas infelizmente pelo andar da carruagem a gente está vendo que só sobe. Tá difícil, viu? Porque antes eu enchia com R$30, eu enchia o tanque, agora é 50, aí só dá meio. E olha, mensagem que chega aqui também de nossos amigos telespectadores sobre essa questão aí da redução, né, que começa a valer, né, começou a valer no início do ano agora. Bom dia, bancada, de sucesso, obrigado. Sou o Alenor Martins, do distrito da Guia. Gostaria de saber quando irá funcionar os descontos dos impostos que o governador Mauro reduziu, por exemplo, o combustível nos postos, porque nos postos, né, continua aí o preço da mesma forma do ano passado. Ou seja, para o Alenor, e muita gente não conseguiu perceber essa diferença ainda. Porque é de centavos também, né? A resposta é, já começou, Leandro. Né? Já começou. Já começou. Dia 1º. O que eu acho que ele quer, que está querendo dizer é quando sentiremos a diferença nesse valor, no bolso, né? A diferença já está aí, né? Aí a resposta é simples, não vai sentir. E ninguém percebeu. É o mesmo que secar gelo com toalha quente. É a questão do gás, por exemplo. Aí. Não adianta lá reduzir o ICMS do gás. A Petrobras, como disse aqui o Vivaldo Lopes logo no começo da semana, aqui na Notícia de Frente, ela acabou de anunciar aí 50 e poucos % aí de reajuste. Quer dizer, vai fazer efeito? Não vai. Não vai. Isso é assim, o que seria, não foi. Entendeu? É porque assim, o desconto que o governo deu reduziu o aumento que haveria. Houve um aumento já esse ano. A gasolina, por exemplo, de 25% para 23%. Isso, a gente trouxe aqui o economista Vivaldo Lopes na segunda-feira, primeiro programa do ano, a gente trabalhou isso com ele, falou, não vão sentir, porque a redução que o governo fez, o governo do Estado, diminuiu os aumentos que viriam. Por isso que eu digo, o que seria, não foi.
Exato. Né? Do diesel, por exemplo, né, que não deu muito certo. É importante a iniciativa do governo. É louvável, né? Louvável isso. Aliás, se reconhecer. O nosso entrevistado ali, o Nelson, usou uma palavra alviçareiro, né? Exato. Sabe o que é alvíçaras? Sabe, Paulo? Que é alviçareiro vem de alvíçaras. Sabe o que é, Porto? Alvíçaras. Fala, professor. Não é assim, é uma palavra que eu ouvi. É promissor, né? Vamos traduzir aqui. Né? É promissor, alviçareiro é promissor, é otimista, né? Bem-vindo, louvável. Mas na prática não mudou nada na vida do consumidor. Por isso que o nosso qualificado telespectador pergunta, mas quando que eu vou sentir? Não vai, amigo. Pois é, já está valendo, tá? Mas infelizmente... Tipo aquele negócio, podia ser pior, mas o que podia ser não foi, né? Então a pessoa não vai saber. Ou seja, ganhou, mas não levou também. Ganhou sem saber, né? Você já está no lucro. Depois dessa introspecção etimológica aqui do Kleber, né? Da alviçareira, eu até tive a oportunidade de falar com o secretário Mauro Carvalho nessa semana em entrevista e perguntei justamente isso. A preocupação nossa que eu falo enquanto consumidores, é quanto a esse efeito. E quem que vai fiscalizar? PROCON, por exemplo, tem esse poder aí. Que o PROCON não se omita. Eu sei que a estrutura... Aí eu tenho que fazer um adendo aqui. A estrutura do PROCON, aqui do estado de Mato Grosso, eu sei que do município de Cuiabá também tem, é pequena para tanto, né? É pequena para tanto. Há que se acionar aí tanto o PROCON, as pessoas também têm que denunciar quando há algum tipo de abuso, liguem para a polícia, para a DEFAS, tem uma delegacia, DECOM. E para fazer com que isso chegue até as autoridades, tome providência, porque não é possível que se haja o anúncio de redução de imposto e isso colocado como não panaceia, mas como uma coisa linda, maravilhosa, e se isso não vai chegar no bolso do cidadão. Pior, agora estão anunciando aumento, e esse aumento, ao contrário do que disse o governo local, vai acabar aumentando mais ainda. Eu estou falando no caso do combustível, do gás de cozinha e tudo mais, mas vale também para a energia e também para a telefonia, os anúncios feitos aí pelo governo do Estado. Mas aí, Paulo, você me permite o seguinte, não é nenhum caso de PROCON necessariamente, porque assim, o desconto que o governo do Estado deu não cobre o aumento que o governo federal deu. E foi engolido pelo aumento do mercado. E isso é importante, é uma discussão importante, porque durante o ano passado, no segundo semestre, já mais para o final do ano, quando a alta dos combustíveis, nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha ficou muito latente, a reação do governo federal, e eu estou evitando de falar presidente, vocês estão percebendo que eu não quero fulanizar, mas a reação do governo federal foi culpar os estados. Não, a culpa é dos estados, olha aqui, aí chegou a botar tabelinha na bomba do preço da refinaria ao preço que o consumidor final paga, é imposto estadual, não sei o que, está aí o exemplo, o governo do estado baixou o imposto e o combustível subiu. Isso foi antecipado na época, né? Que não porque não é verdade, não era verdadeiro o argumento do governo, isso é pós-verdade. Em que pese a maior composição do combustível ser os impostos estaduais. Mas os impostos não sofreram aumento no período. O que sofreu aumento foi o preço do produto na refinaria, né? Então está aí o exemplo. O governo baixou o imposto, a alíquota do imposto, né? Não isentou, ele não pode, nem pode isentar. Uma redução pequena. Ele reduziu, mas ainda que pequena, não reduziu na bomba, aumentou. Por quê? Porque o preço da refinaria aumentou. Então está aí desfeito aquela narrativa de que a culpa do aumento dos combustíveis era dos estados. Nós temos alguns assuntos muito importantes que não podem passar de hoje. E olha, só prometi que a gente falaria mais sobre a questão lá no início, aquele destaque do IPVA, Kleber e Paulo, né? Tem uma mensagem aqui de uma amiga telespectadora. Bom dia, bancada. Ontem o diretor do Detran falou em uma rádio, né, que o IPVA estava parcelando até 6 vezes, mas a gente entra no sistema do Detran e lá dá opção só até 3 vezes. Vê isso para nós, o IPVA veio muito caro neste ano. Obrigado, é a Neide. Neide, nós vamos procurar para entender isso, né? A comunicação do Detran, né, que foi enviado para a imprensa, né, fala de 6 vezes. Né? A gente vai verificar, Neide, para ver o que está acontecendo e dar uma resposta sobre
essa situação aqui, se tem alguma instabilidade no site, né, o que está acontecendo. Mas a promessa do Detran realmente era de parcelar em 6 vezes. Vamos para alguns destaques aqui do portal Gazeta Digital. Nós temos aí essa questão dos policiais penais, né? Que teve toda uma queda de braço, a situação foi judicializada e agora tiveram uma reunião com o governador Mauro Mendes, né? E o governador tinha colocado essa condição que não se reuniria com a categoria se tivesse em greve, né? Na Assembleia desta quarta-feira, dia 5, o Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso, o Sinduspen, decidiu, né, manter a suspensão do movimento grevista até o dia 3 de fevereiro, data em que está marcada a reunião com o governador de Mato Grosso. Ainda pela manhã, os policiais penais se reuniram por mais de 2 horas com representantes do governo para discutir novas negociações para o fim da greve. A categoria está há 21 dias na luta por aumento salarial e desde o início do movimento, né, o governador Mauro Mendes, do Democratas, afirmou que se houvesse greve, a proposta seria retirada e a negociação encerrada. Mesmo assim, a categoria decidiu pela paralisação e a gente sabe, né, que teve judicialização, teve inclusive autorizações até para prender servidor, de multa, que não cumprisse aí com essa questão. E muitas polêmicas também, né, porque o pessoal do sistema penitenciário criou-se, né, uma polícia penal. E dentro da esfera da segurança pública e das polícias, né, pelo menos aí teria essa situação de que o direito de greve é bastante discutido, né? Embora vem acontecendo algumas flexibilizações quanto a isso, né? Mas olha, é um assunto sério e ficou aquela história, Paulo e Kleber, né? O governo chegou, inclusive, a comentar, até de fazer algumas ameaças que faria um processo seletivo para contratar gente para colocar nos presídios, né? E esse assunto sempre ronda, né, o sistema penitenciário, não só de Mato Grosso, mas do Brasil como um todo. A gente já tem algumas experiências, né, de presídios privatizados. Agora, é complicado, né, porque são 2.800 servidores, salvo engano, né, que trabalham na segurança dos presídios, né, que cuidam aí, né, do funcionamento dos presídios. E é uma área extremamente sensível à segurança pública, né, porque presídio hoje, infelizmente, né, mais do que nunca, é depósito de bandido e pior, né, bandido que é chefe de crime organizado, Paulo. É verdade. A gente ganha-se aí o discurso, o tempo para se discutir, não é? Se oxigena, isso é bom. É bom porque a greve está suspensa, o movimento grevista está suspenso e eu tenho certeza que juntando todo mundo ao redor da mesa para se discutir, para se chegar nos números, não vai chegar naquilo que quer a categoria, mas eu tenho certeza que vai avançar bastante. E não é aumento não, gente, é equiparação, é recomposição, que é uma luta, que é uma busca legítima da categoria, né? Eu acho que vamos... Até porque o Estado goza de um cenário financeiro perfeito, maravilhoso, coisa que não tem aí se você pegar as demais unidades da federação, não tem que nem Mato Grosso. A coisa está boa, está bonita para cá, do ponto de vista das finanças. Eu acho que sentando ao redor da mesa vai se chegar a esse denominador aí. Meio termo, pelo menos. A principal pauta, né, dos servidores do sistema penitenciário, ou seja, da polícia penal, é justamente equiparar os salários com as outras polícias, né, como a civil e a militar. Quem sabe vai ser uma luta longa nesse caminho. Nós vamos para mais um intervalo aqui da Notícia de Frente e já voltamos, não saia daí. Agora, na capital mato-grossense, são 7 horas e 13 minutos.